Olá, galera! Tudo bem com vocês? Eu sou o professor Leonardo e seja bem-vindo ao meu canal, onde vocês vão aprender como se preparar para fazer aquele concurso que vai mudar a sua vida. Exatamente isso. Então, se você está na iniciativa privada, é seletista, não aguenta mais essa vida de você estar no trabalho e de repente você é mandado embora por conta das crises externas, às vezes não é nem porque o seu patrão é ruim, é porque o Brasil realmente vive em crise, vive tendo problema, o dólar sobe, enfim, sempre acontece alguma coisa e você está cansado dessa realidade e você vê no serviço público, nos concursos públicos, uma oportunidade de você sair desse universo seletista para entrar no universo do serviço público. Esse é o canal que você precisa começar a acompanhar. Aqui eu vou estar dando dicas, sempre dicas muito interessantes para você que não entende nada de concurso público, começar a se preparar, né, do beabá, do início, começando do zero, até você alcançar lá na frente a sua aprovação e você vai conseguir. Além disso, aqui no nosso canal, a gente também vai fazer análise de editais, principalmente na área da educação. Isso não quer dizer que eu não vá falar de outros, mas é porque eu sou um professor que trabalha na educação básica. Se você não conhece a minha história, eu coloquei aqui num outro vídeo, né, no primeiro vídeo desse canal. Então, depois desse vídeo aqui, você pode pular para o nosso vídeo de apresentação, que você vai conhecer um pouco mais da minha vida, da minha história. Então, a gente vai tratar, claro, muito aqui dos concursos da área da educação, do magistério. Claro que a gente também vai analisar outros editais. Mas, a princípio, a gente vai estar aqui falando muito sobre concursos na área da educação e como você deve se preparar para fazer esses concursos. Bem, esse vídeo aqui, ele é meio que uma continuidade daquilo que eu falei lá atrás, né? No meu primeiro vídeo eu contei um pouco da minha história. Eu era já um servidor público de um cargo bem elementar e eu queria uma coisa melhor. Fiz pedagogia, depois vieram os concursos na área da educação, me formei professor, fiz os concursos, passei. Então hoje eu já trabalho há mais de 5 anos na área da educação e eu entendo um pouco como que funciona, como você deve se preparar para fazer um concurso público na área do magistério. É lógico que aquilo que eu vou falar aqui hoje, eu acho que em linhas gerais serve para todo mundo que não conhece nada de concurso público, não tem condições de fazer um curso preparatório, né, os famosos cursinhos, não tem nem como comprar pela internet, não tem como ir em um local, uma escola preparatória. Então eu acho que esse vídeo aqui, em linhas gerais, ele vai servir para todo aquele que quer começar a se organizar para fazer os concursos públicos que virem. Então é importante você assistir esse vídeo aqui. Os outros vídeos que nós vamos fazer vão ser vídeos mais técnicos, mais específicos, principalmente quando abrir algum edital para alguma área da educação ou então até mesmo fora da área da educação. Mas isso aqui, em linhas gerais, ele vai ensinar você que não sabe nada de como estudar para concurso público, porque, vamos ser bem sinceros, não é fácil você estudar para concurso público. E se você estudar, não fizer esse estudo em um curso preparatório ou com algum acompanhamento externo, fica mais complicado ainda. E eu quero dizer para vocês que assim, os concursos que eu passei, eu não fiz curso preparatório, não fiz cursinho. É óbvio, não foram cursos a nível de complexidade, não foram dos mais difíceis. Mas, gente, concurso público é concurso público, a gente não pode subestimar. Então, é sempre maravilhoso você ver o seu nome na lista de aprovados. Então, seja como for, esse vídeo é interessante para você que não tem dinheiro, não tem condições de pagar um curso preparatório, não tem como comprar um curso online. Mas se você seguir aquilo que eu falar aqui agora para você, desculpe um barulho externo mais uma vez, eu tenho certeza que isso vai te ajudar muito a pelo menos iniciar ali uma organização para você começar a estudar efetivamente para as provas que você for assim se candidatar pelas vagas. Então, assiste esse vídeo que você não vai perder tempo assistindo esse vídeo aqui, tá legal? Então vamos lá, é assim mesmo, na simplicidade a gente vai conquistando passos maiores, posições maiores em nossas vidas, tá legal? Bom, a primeira coisa que você precisa fazer, que eu acho que todo concurseiro, todo mundo precisa fazer quando pretende um cargo público, é o quê? É ler o edital. Galera, e essa primeira etapa é a etapa que muita gente deixa para lá. Muita gente não pensa
em ler edital, porque eles pensam que estão perdendo tempo, porque a leitura às vezes é chata, porque é uma leitura mais normativa e parece que está lendo um monte de lei. E de fato, uma vez eu ouvi isso de um professor e é a pura realidade. O edital, por que é importante você ler? Porque o edital é a lei do concurso. Então assim, o certame ele vai abrir ali as inscrições. Tudo que você precisa saber, desde os pré-requisitos de dos candidatos que desejam as vagas, ou seja, grau de instrução, qualificação, idade, quando vai ser feita as inscrições, quando vão abrir, quando vão se encerrar, se tem algum esquema de gratuidade, muita gente às vezes consegue com CAD único fazer concursos sem precisar pagar, a gente vai falar isso aqui mais à frente também no canal, enfim, tudo aquilo que você precisa. Você tirou uma nota que você não achou justo, lá também tem o prazo para você entrar com recurso para pedir uma nova análise da sua prova, quando vai sair a lista final dos aprovados, enfim, tudo está dentro do edital. E muita gente deixa para lá o edital. Aliás, o edital tem algo que faz parte do nosso segundo ponto aqui, mas eu já vou adiantar. Geralmente nos editais vem o quê? Vem um conteúdo programático, que são as matérias que você precisa estudar. Então, se você abrir um concurso e você não leu o edital, galera, é quase certo de você não conseguir passar, porque a leitura do edital é fundamental. Hoje em dia, até mesmo no YouTube, quando geralmente abre um concurso, principalmente os concursos bem visados, concursos do INSS, concursos de Banco do Brasil, enfim, Polícia Rodoviária Federal, PRF, APF, a Polícia Federal, geralmente esses concursos sempre tem canais que tratam de concursos públicos fazendo a análise do edital. E, gente, isso é muito importante, é muito interessante para você que deseja ser aprovado no concurso público, porque, como eu já disse aqui, o edital é a lei do concurso, então é importante você não pular essa etapa, que é a etapa inicial e talvez uma das mais importantes, que é a leitura do edital. Bem, o segundo aqui ponto, como eu já falei aqui anteriormente, é o quê? É você analisar o conteúdo programático. Aliás, gente, é importantíssimo a leitura do conteúdo programático. Por quê? O conteúdo programático, ele é a parte do edital que vai tratar das matérias que você precisa estudar para poder fazer um concurso. Então, assim, só em linhas gerais aqui, vamos supor que você seja um professor de história e aí abriu um concurso para um estado, para um município do Brasil e você pensa assim, abriu quantas vagas para professor de história? Tantas, porque é assim que geralmente as pessoas fazem, Elas vêm assim, abriu 10 vagas, 15, 20, maravilha. E ela pensa assim, vou começar a estudar. E ela pensa que ela vai ter que estudar aquilo que foi a formação dela. Então, de repente, ela vai pegar os seus livros da faculdade, não que você não vá utilizar, mas veja bem o que eu quero dizer com isso. Aí ela vai começar a se apegar aos seus conhecimentos. Só que no conteúdo programático do edital, às vezes, várias coisas que você vai estudar não estão pedindo nele, entendeu? O conteúdo programático, ele não vai te dar as respostas do concurso, mas ele vai dizer exatamente o que pode vir a cair no concurso público, da que você quer fazer. Então, por isso que é importante você ler o conteúdo programático. E uma outra coisa que é importante, que já é o nosso terceiro ponto, a partir da leitura do conteúdo programático, é o quê? É você pegar, vou continuar no exemplo aqui do professor de história, tá? É você pegar aquele conteúdo que está lá no conteúdo programático, todo lá, todas aquelas matérias que estão lá, e você agora vai criar um cronograma. Isso aqui, esse terceiro ponto é importantíssimo. Você vai pegar um cronograma, digamos assim, você vai pegar fazer uma tabelinha, pelo computador, pelo Word, ou você vai fazer na caneta mesmo, no papel, e você vai dividir lá os dias da semana, segunda, terça, quarta, quinta e sexta. Igual esse modelo que eu estou colocando aí para você dar uma olhadinha. E aí você vai pegar o conteúdo programático e você vai começar a colocar aquelas matérias lá, você vai começar a dividir aqueles conteúdos da maneira que você achar melhor dentro daquela tabelinha que você está fazendo. Então, vamos dar um exemplo aqui. Vamos continuar usando o exemplo do professor de História. Vamos supor que naquele concurso que o professor de História ele quer fazer, vai cair língua portuguesa, que quase sempre cai, é uma das matérias que cai para praticamente todos os concursos, língua portuguesa, conhecimentos do município, do estado e conhecimentos específicos do cargo que a pessoa pretende, que no caso seria História.
que você vai fazer ali? Vamos supor que faltam 90 dias para o concurso. Você vai pegar aquela tabela e você vai dividir por semana. Você às vezes vai conseguir dividir ali. Vamos supor, segunda-feira você vai colocar tantas matérias de língua portuguesa. Na terça, tantas matérias de conhecimentos do município ou do estado. E depois na quarta você vai colocar algumas matérias dos conhecimentos específicos. E assim você vai colocando de modo que você consiga completar todas as matérias que estão descritas ali no conteúdo programático. Às vezes você vai conseguir colocar tudo dentro de uma semana só. Naquela tabela você vai conseguir colocar todas as matérias que você você vai ter que estudar. Às vezes não, você vai precisar de 2 semanas para você completar aquela tabela com todas aquelas matérias que estão descritas no conteúdo programático e que você precisa estudar. Mas é interessante que você faça isso para quê? Para você ter uma luz na sua caminhada em meio ao estudo. Você sabe que existem muitas matérias e concurso público pede de você realmente muitas matérias para estudar. Se você não desenvolver uma organização para você estudar, então, segunda-feira eu vou estudar isso, isso e isso de língua portuguesa. Terça-feira eu vou estudar isso, isso e isso de conhecimentos do município, às vezes lei orgânica do município, alguma coisa do tipo. Na quarta-feira eu vou estudar isso, isso e isso da minha disciplina que eu tenho do cargo que eu estou almejando, história, enfim, né? É importante que você faça isso, por quê? Porque você vai conseguir estar, ao longo desses 90 dias, do exemplo que eu dei, passando por toda a matéria que você vai provavelmente fazer. O conteúdo programático não quer dizer que tudo que está descrito ali vai cair efetivamente na prova, mas também não é quase que impossível cair algo fora daquilo que está sendo pedido ali no conteúdo programático. Então, você quando estuda dentro do conteúdo programático e dividindo assim, você consegue dar uma passada em todas as matérias que vão cair dentro do concurso, que podem vir a cair, entendeu? Você não vai estar estudando aleatoriamente, você não vai estar estudando de uma forma bagunçada. Tudo que você precisa estudar vai estar ali. E na hora que você for fazer a prova, você vai lembrar dessas minhas palavras. Com certeza você vai lembrar do dia que você estudou, com certeza você vai lembrar da matéria, do professor que você viu dentro de um vídeo no YouTube, enfim, ou de um livro que você leu falando sobre aquela matéria. Você vai ver que esse tipo de estudo é um estudo consciente. Então, você não está estudando em vão, você está aproveitando sim. Ainda que você não vai conseguir, talvez, por conta da memória, né? Porque realmente você conseguir colocar tudo na cabeça que está sendo pedido é bem complexo. Isso aqui é uma outra coisa também muito importante a gente falar para quem quer fazer concurso público. Não ache que você tem que conseguir dominar tudo, né? Você não tem que ter esse instinto de cobrança. Óbvio, você tem que tentar ser o melhor possível e tentar absorver o máximo possível que você puder. Mas, bem verdade é que é quase que impossível uma pessoa conseguir absorver e aprender tudo aquilo que é pedido. Mas se você passar, como eu falei, dia após dia, seguindo na tabela, as matérias do conteúdo programático, da maneira que você achou melhor para você poder estudar, tenha certeza que esse estudo é um estudo muito objetivo, é um estudo muito inteligente e na hora que você for fazer a prova você vai ver a diferença que isso vai fazer. Por isso é importante você estudar baseado no conteúdo programático e dividir as matérias desse conteúdo programático dentro de uma tabela semanal. Lembrando que é super importante que você pelo menos tenha um dia de descanso. Não vai com essa neurose de estudar mais de 4 horas por dia, de estudar de domingo a domingo. Eu tenho 90 dias, então vou estudar todos os dias. Não faça isso. Você precisa de ter esse momento para você ir para a igreja, ir para sair, para passear com a sua família, enfim, você tem que ter esse momento com a sua família, senão você acaba, aí é aquilo, você acaba absorvendo pouco, isso vai te desanimando e no final das contas você acaba não fazendo o que deveria fazer.